Mas o ideal é que essa cirurgia seja feita bem antes, né? Que não seja a última coisa que a pessoa tenta, né? Exatamente. Não só o ideal, como às vezes a gente não pode fazer depois de muito tempo. Porque depois de muito tempo, no caso da doença de Parkinson, pode acontecer em algumas pessoas demência. Pra gente diferenciar aqui, né? Todo mundo fala de Parkinson, Alzheimer, são duas doenças neurológicas com nomes diferentes e isso causa muita confusão. Alzheimer é uma demência, uma dificuldade nas funções, vamos falar assim, mentais superiores, memória, organização, execução de tarefas, enquanto que o Parkinson é uma doença do movimento. Agora, existe demência em casos normalmente mais avançados ou mais, né, em pessoas mais velhas que têm Parkinson. Então, quando o Parkinson lá na frente evolui, geralmente lá na frente evolui com demência, já não pode mais fazer cirurgia. Então, não pode chegar a esse ponto. Mas só não pode ser muito cedo, porque nos primeiros 5 anos de doença no Parkinson, você não sabe muito bem se o diagnóstico é aquele, principalmente os primeiros 2, 3 anos, porque tem outras doenças que começam idênticas e depois tomam outro caminho. Se você operar muito rápido, você vai errar o diagnóstico. E além disso, no começo, os medicamentos eles são suficientes, né, sem ter que tomar muito remédio para controlar os sintomas e ter uma qualidade de vida boa. Mas a partir de 4, 5 anos, muita gente já tem que usar muito remédio e numa frequência muito alta. E aí a cirurgia vem com um dos objetivos controlar os sintomas e às vezes até reduzir medicamentos que a pessoa usava. Mas a cirurgia do eletrodo, ela acaba com o Parkinson ou ela neutraliza o Parkinson? O Parkinson, a doença em si, nada disso. Não cura, não para e não regride Parkinson. Controla os sintomas. Igual a pessoa que tem pressão alta. A pressão alta é uma doença crônica, não tem cura. Eu tomo remédio para controlar a pressão. Se eu parar de tomar remédio, a pressão sobe de novo, certo? Diabetes. Tem uma alteração no metabolismo da glicose. Então eu tomo remédios para tentar melhorar esse metabolismo ou compensar essa alteração. Se eu parar de tomar o remédio, a doença tá ali. O Parkinson também, né? Não é que nenhuma infecção que eu tomo um antibiótico, matei a bactéria, acabou. O Parkinson ainda não temos nada, medicamento, cirurgia, nada, que consiga parar ou curar. Mas eu que imaginei que se tu abre a cabeça lá e mexe bem no lugar onde tá o Parkinson, bota um eletrodo para ele gerar um choquezinho que vai mudar a frequência que estava sendo antes, eu achei que isso poderia ser uma cura. Tipo, eu manipulei o cérebro para ele não ter mais essa informação nele. Não é isso? Não é. Apesar de ser muito preciso e milimétrico, o nível de origem da doença é microscópico. É muito mais profundo do que isso. Quando tem uma disfunção na comunicação dessas células e essa eletricidade, eu vou tentar corrigir um pouco com a cirurgia. Essa conversa dos neurônios, eu vou tentar, como se tivesse um monte de neurônio fazendo bagunça, um atrapalhando o outro, e a gente vai tentar com o eletrodo. Chegou um inspetor na sala de aula, vamos ficar todo mundo calado para a gente poder ouvir a aula, vamos falar assim. Então a cirurgia faz isso, ela tenta regulamentar um pouco dessa conversa que tá desorganizada. Mas o que faz a pessoa conversar demais, você não consegue chegar lá. Tá lá como ainda. se tivesse um aluno problemático, entre aspas, né? Um aluno que está passando por algum problema em casa e por isso ele bagunça na aula. Você pode chegar e tentar fazer ele ficar mais calado na aula, mas para você descobrir por que ele está sendo bagunceiro lá na casa dele é muito mais profunda. A gente ainda não conseguiu chegar lá. A gente tem algumas pistas, mas até nas pistas que a gente tem, a gente está apanhando. Por exemplo, um dos principais mecanismos do Parkinson, não quero ser muito técnico, mas é o acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína que fica defeituosa. Ela se acumula como se fosse alguma coisa vamos supor, você quer cozinhar na sua cozinha. E aí começa a acumular um monte de coisa que você não precisa, ocupando espaço, não consegue mais cozinhar direito. É como se acontecesse mais ou menos isso nos neurônios com o acúmulo dessa alfa-sinucleína defeituosa, porque ela não consegue se dobrar direito, então ela vai formando uns acúmulos que ficam ali, atrapalhando. Então alguns tratamentos estão sendo tentados para estão tentando atacar esse acúmulo de alfa-sinucleína ou corrigir esse tipo de defeito. E aqueles medicamentos que atacam a alfa-sinucleína ou a neutralizam de alguma maneira não estão sendo bem sucedidos. Tiveram alguns estudos recentes nos últimos anos de medicamentos que atingiam essa proteína e tudo de alguma maneira direta ou indireta e infelizmente não teve resultado nos sintomas. Ou seja, ainda estamos apanhando com esses mecanismos mais profundos, no caso da doença de Parkinson, para tentar resolver a causa e quem sabe o neurônio voltar a fazer o que ele deveria fazer. E essa dificuldade de comunicação do neurônio, também no caso do Parkinson, é por causa da falta da famosa dopamina. Né? Tem uma região cerebral chamada substância negra
em que essa dopamina começa a faltar. Aliás, as células da substância negra que estão produzindo dopamina começam a falhar e ela não consegue mais agir naqueles próximos ali, naquelas outras regiões onde ela agiria. Então, imagina que tem um circuito de uma região conversando com a próxima, tipo um rally com vários pitstops, né? No cérebro quase tudo é assim, né? Você tem que fazer alguma função, essa função é, sei lá, imagina uma empresa cheia de uma equipe de trabalho com várias estações de trabalho que funcionam de maneira coordenada, e aí de repente um grupo dessas estações ali não está mais dando a informação que devia dar para a próxima, e a próxima tenta compensar no começo, não consegue, daqui a pouco todo aquele fluxo de trabalho está prejudicado. Então começa na substância negra, entre aspas, do ponto de vista cerebral, a falta de dopamina, e essa dificuldade na produção de dopamina vai comprometer a comunicação com as próximas regiões cerebrais daquelas funções, por exemplo, os movimentos. E aí, por causa disso, os movimentos vão ficar paralisados, ou lentos, ou vai ter rigidez, ou vai ter tremor. Então, o tratamento visa muito hoje ainda repor a dopamina de um modo sintético, ou evitar que os mecanismos que destroem a dopamina façam isso, como se fosse colocar um escudo na dopamina que está ali, ou fornecer imitadores dessa dopamina para essa comunicação desses departamentos voltar a acontecer da maneira como deveria, e o movimento lá no final voltar a ser fluido, a ser eficaz. Então a consequência elétrica que está acontecendo no cérebro é fruto de outras coisas que a gente não sabe o que é ainda. E aí a gente consegue só atacar essa consequência elétrica. É isso. A consequência elétrica como eu falei, a eletricidade é só a linguagem do cérebro. Qualquer doença neurológica, basicamente assim, vai ter problemas nessa comunicação de algum modo. Alguma região que deveria fazer uma coisa parou de fazer ou está fazendo em excesso. E no caso do cérebro, essa linha de trabalho tem uma região que freia os movimentos para eles não ficarem em excesso. Por exemplo, quando você vai aprender a fazer as coisas na sua vida, um movimento, você começa todo descoordenado, e na tentativa e erro, né, e recebendo recompensas quando você faz certo e prejuízos quando você faz errado, seu cérebro vai aprendendo quais músculos ele tem que ligar ou desligar na hora certa para fazer aquele movimento como você quer, entendeu? Então, sei lá, você vai jogar um dardo no alvo. Sei lá, você nunca fez isso, você vai começar, você vai jogar um monte de dardo para fora. Quando você faz cada movimento, tem vários músculos que ligam e desligam de modo coordenado para fazer esse movimento. E como no começo você erra, você errou, aí teu cérebro errou, muda aí você muda mais um pouquinho, errou, agora acertou, fez alguma coisa certa, de novo errou. Ele vai comparando uma série de experiências certas e erradas para tentar reler o que foi ligado quando deu certo, e ele grava essa informação, tipo um aplicativo. Olha, agora para jogar o dardo no alvo, você tem que mexer tais músculos exatamente nessa sequência, nessa precisão, então daqui a pouco você consegue jogar bem os dardos no alvo. Ele gravou essa informação. Mas para restringir excesso de movimentos, imagina um cavalo que você quer domar e ele está fazendo vários movimentos para onde não deve. Você coloca ali alguém sobre o cavalo e controla aquele movimento para ele seguir na linha reta, né? Então, as regiões que fazem isso no cérebro em situações normais para nos ajudar, para evitar que os movimentos sejam em excesso e fora do que nós queremos fazer, esses freios cerebrais, eles ficam exagerados. E aí começa a frear esse cavalo demais, e aí ele nem consegue mais andar. Entendeu? E aí isso que eu estou explicando dessa maneira, no cérebro é como se fosse uma região conversando com a outra, conversando com a próxima, e essa conversa se dá por meio da eletricidade. Quando eu coloco o fio ali, eu consigo aumentar ou reduzir a conversa de um ponto, baseado no que eu entendo daquele circuito, do que eu quero fazer no final. Fez sentido? Sim, tu fala pro cérebro, é essa frequência elétrica que tem que ter. Mas aí, ao longo do tempo, essa frequência nova que você colocou lá, ela vai mudando pro padrão original daquele cérebro? Não. Ou fica para sempre? Não. Desligou, voltou. A gente gostaria muito de descobrir um tipo de padrão de estimulação ali, que induzisse as células neurais a agir de modo diferente. Você consegue algumas coisas nesse sentido muito discretas, assim, até em estudo, mas não conseguimos fazer com que ele volte a funcionar como ele deveria, entendeu? Porque pelo que eu te falei, né, não é as alterações de comunicação cerebral que se expressam pela eletricidade,
são o final do problema, Sim. entendeu? Eu acho que eu quis dizer o contrário. Tu bota lá o eletrodo num cérebro que tá com algum problema. Esse eletrodo, ele fica para sempre e dura para sempre, ou o cérebro consegue voltar à frequência elétrica da doença? Ah, não, ele fica ali para sempre. E funciona para sempre. Tem uma bateria que alimenta, né? Então o eletrodo é o que vai na cabeça. É um fio de 1 milímetro e pouquinho. Um pouco mais grosso do que uma agulha de costura. Fica debaixo da pele, sai aqui por trás da orelha, de um lado só. E aí tem uma bateria, um quadradinho, né? Um gerador, que fica aqui debaixo da pele também, alimentando esse fio. Essa bateria tem que trocar de vez em quando. Aqui em cima não precisa de trocar nunca mais. Entendeu? A não ser que surgir um eletrodo novo no futuro, a gente vai querer trocar por um melhor para aquela pessoa. Mas ele funciona, teoricamente, até o final da vida. O que eu posso mudar é o padrão de estímulo desse fio, porque tem um tablet médico em que ele é bloqueado, claro, mas eu consigo controlar essa bateria aqui embaixo. E aí falar para ela, não, eu queria aumentar um pouquinho a intensidade do estímulo, eu queria mudar a largura de pulso, eu queria mudar a frequência. É como se eu tivesse ali um maestro de um músico. Né? O músico pode tocar várias notas, pode tocar mais rápido, mais devagar, pode tocar uma nota mais longa, uma nota mais curta, e aí o maestro vai dizer para ele, né, aqui através da bateria, o que ele quer que ele faça lá dentro. E eu consigo, no consultório, depois da cirurgia, mexer nesse tablet e ir mudando esses parâmetros para controlar melhor o sintoma conforme o que estiver acontecendo com você agora. Cacete. É quase Deus com um tablet. Longe disso, mas a sensação de... É legal, é muito interessante a técnica, né? Complicado falar interessante diante de uma doença que causa sofrimento para muita gente, mas mesmo quem sofre acha isso interessante. Sim. Às vezes no meio da cirurgia a pessoa se distrai com aquilo porque é realmente curioso, né? A cirurgia é acordado, então faz anestesia local, não tem dor, assim, tem desconforto que tá lá sentado, alguém tá mexendo na minha cabeça, mas não dói. Que nem dentista, vamos falar assim. Né? Anestesia dá para saber que ele tá mexendo, mas você fica ali tranquilo, né? Pelo menos dentista moderno. Antigamente ficava gritando de dor, né? Hoje não, você vai pro dentista, ele tá ali mexendo, tá serrando o seu dente, às vezes, tirando o seu dente, cortando a gengiva e não dói, né? Então na cabeça você faz até coisas menos invasivas, é tudo muito... fazer um buraquinho e colocar o fio, basicamente. Você não vê o cérebro inteiro? Nessa cirurgia, praticamente não. Porque o furinho que eu faço para colocar o fio, ele é mais ou menos do diâmetro do dedinho aqui. Então, se eu olhar ali, eu vejo, né, um pedacinho do tecido cerebral. Ali na cabeça, né, a gente tem a pele, depois o osso. Se você fizer um furinho no osso, você vai ver uma capinha do cérebro, que é a meninge, onde dá meningite. Chama meninge, que é tipo um corinho bem fininho. E se você abrir a meninge, você vê o cérebro, que é um tecido mais... como se fosse uma gelatina bem molinha. E aí tu bota o fio por cima ou tu insere o fio no cérebro? Eu coloco lá dentro. Lá dentro. E aí... Como é que sabe exatamente onde ele tem que parar? Aí que tá. Aí que é a sofisticação da cirurgia. Você usa vários métodos para conseguir colocar esse fio, esse eletrodo, no ponto preciso, né? Que é uma região milimétrica do cérebro, literalmente. Um dos locais mais comuns de se colocar esse eletrodo, por exemplo, no Parkinson, é o núcleo subtalâmico, que chama. Ele tem milímetros de tamanho nas suas dimensões. Mais ou menos 4 por 5 por 6, de modo simples, 4 por 5 por 7, mas simplificando aqui. O tálamo, que é outra região, é um subnúcleo, é um núcleo dentro do tálamo. A gente divide o tálamo em várias regiões, e uma das regiões, chamada núcleo ventral intermédio, é o alvo para a cirurgia de tremor essencial. Então, seja tremor essencial, seja Parkinson, até tem cirurgia para isso, para dor também, é excepcional. Você quer ser milimétrico. Como é que você faz isso? Você faz uma ressonância, né, que você entra lá naquela máquina, lembra? Você já fez ressonância alguma vez? Já. Você entra naquela máquina lá, é um barulhão, né? Um campo magnético. Você vê uma imagem bem bonita, assim, do cérebro, nítida. E eu quero colocar nesse ponto aqui. Eu falo para um computador, eu quero colocar nesse ponto aqui. E aí eu vou fundir essa imagem com a tomografia, que é um outro exame também da cabeça, que é um exame mais feio, mas ele é mais geométrico. Como se fosse uma foto de uma cidade e o mapa da cidade. A foto é mais bonita, mas para eu saber onde eu quero ir, se eu tiver um mapa é melhor, porque eu vejo quadradinho, né? Então a ressonância é essa foto que vê bonitinho, e a tomografia é o mapa em que é mais feio, mas é quadradinho, mais fácil de calcular as coisas. Então eu digo na ressonância onde eu quero ir, eu faço uma tomografia junto às duas no computador, o computador me fala no mapa qual o caminho já que eu quero colocar ali, tá certo? E aí eu já faço isso antes da cirurgia. Quando eu coloco esse fio ali,
e tô chegando aonde eu quero, eu começo a escutar as camadas cerebrais. É como se eu descesse um microfone por um prédio e fosse ouvindo cada andar desse prédio para saber qual que eu quero. Então tem assinaturas elétricas diferentes em cada camada cerebral. Pra tu saber qual o endereço do lugar certinho que você quer. Então o primeiro passo é ver o que eu quero, apontar pro computador, ele calcula, me dá as coordenadas, né? Tipo assim, você vai ter que fazer isso aqui com esse fio que tem um arco na cabeça, você vai ter que colocar o arco nessas medidas pro fio onde você falou, tá? Aí quando eu começo a descer, antes de chegar, eu escuto as camadas, eu vejo na tela as ondas, escuto. Quando você entra no núcleo, né, no alvo que você quer, mesmo você que nunca viu na vida, você vai conseguir perceber que tinha um ruído baixo, de repente ele ficou alto. E aí também tem características do ruído. É igual você ser músico e conhecer o som do trombone, do trompete, do saxofone, que para um leigo parece muito parecido, mas para quem entende, sabe ver as diferenças, sabe, não, eu tô no lugar do trombone, onde eu quero. Chegou lá, além disso, além de usar a ressonância para escolher a posição, usar o computador para calcular essas coordenadas, esse mapa, ouvir essas camadas e ver as ondas. Aí eu vou testar com você acordado se o seu tremor, por exemplo, quando eu liguei, ele para de tremer. A gente pega às vezes um copo d'água, dá pro paciente na cirurgia e fala, coloca na boca para ver se melhorou o tremor. Aí ele não consegue colocar aquilo na boca tem anos, de repente na cirurgia você liga ele consegue. Ou então ele não consegue escrever o nome há muitos anos e de repente você liga, ele escreve o nome, ele se emociona, chora, é muito comum acontecer. É na hora, não tem período de adaptação, nada. O teste é na hora. Aí você confere que ficou bom, que teve um efeito legal, que não teve efeito colateral, porque se você errar o local, você pode, por exemplo, atrapalhar sua fala, atrapalhar seu movimento. E mesmo com toda essa precisão, às vezes chega lá na hora e tá errado. O que já aconteceu, assim, não é aqui ainda e o cara Isso, aí você sabe, olha, eu sei que o movimento tá mais pro lado. Se eu tô pegando o movimento, eu não queria, eu vou chegar um pouco mais pro meio. Aí eu tô pegando a fala fica mais, por exemplo, pra trás, então eu vou colocar mais pra frente. Tá dando um formigamento no corpo que não passa, então eu tô muito pra trás. Então eu tenho que chegar um pouco mais pra frente. Então eu tenho que saber, eu tenho que ter esse conhecimento anatômico de onde eu quero chegar e tudo que tem em volta, que cada coisa que tem em volta faz no seu cérebro, pra se tiver acontecendo uma dessas coisas, eu saber pra onde que eu tenho que ir e ficar certo. Aí eu faço isso com a pessoa testando os sintomas. Então eu testo, vi que melhorou o tremor, por exemplo, e que não deu nada que não deve dar. Aí eu fixo o eletrodo ali, nesse momento. E depois disso a pessoa pode ir para anestesia geral. Aí faz a anestesia geral e o final da cirurgia, que é puxar o fio até aqui para baixo, onde fica a bateria, faz com a pessoa dormindo. Mas aí tudo passa tudo por dentro aqui? Tudo por dentro. São 4 cortes. 2 aqui em cima para colocar o fio. Um aqui atrás que é tipo o pit stop, pequenininho. E aqui embaixo é um para colocar a bateria, né? Que é se fosse um quadradinho, assim, uma caixa de fósforo um pouquinho maior. E tudo debaixo da pele. Eu passo um canudinho aqui para poder colocar esse fio de cima até aqui embaixo. Sem ter que cortar tudo, entendeu? Faz um corte aqui, um corte aqui. Então imagina vindo de trás da orelha, passando por cima do ombro até a região peitoral. Pra quem tá ouvindo no carro que nem eu, né? Não tá vendo a imagem. Pra você conseguir fazer isso sem fazer um corte grande, você faz 2 cortes bem pequenininhos, passa um canudinho e o fio passa por dentro desse canudinho.